Olá, gente. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva na nossa plataforma no YouTube. Se inscreva, procure lá Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. E aperte o sininho das notificações que você vai estar recebendo conteúdos novos, assim que são produzidos, tá? Gente, hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante, sobre o sistema de saúde norte-americano. Vamos nos ater nessa questão. Beleza? Para falar dessa questão, nós vamos nos focar, para fazer essa análise, vamos focar sobre um acontecimento de repercussão mundial e muito importante. Importante porque foi um fato doloroso, né? Um fato inusitado, mas que ocorreu. E a partir desse fato, nós vamos começar a fazer a nossa reflexão de hoje. Por exemplo, no dia 4 de dezembro de 2024, do ano passado, aconteceu o assassinato de um CEO. O CEO, para quem não sabe, gente, é um grande executivo de uma grande empresa multinacional, de uma grande empresa. Beleza? Ela pode ser nacional ou multinacional. Nós chamamos de CEO. Esse CEO chama Brian Thompson. Esse Brian Thompson era CEO, né, que eu já expliquei o que é, de uma grande seguradora, uma das maiores seguradoras de plano de saúde, uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos. Beleza? E esse CEO de 50 anos, ele foi assassinado em Nova York no dia 4 de dezembro por um jovem de 26 anos chamado Luigi Mangione. 26 anos. Então, foi um acontecimento que todos que acompanham o jornalismo viu. E a principal reflexão de hoje é o porquê desse crime. Vamos lá, vamos entender a conjuntura, não o fato em si, mas a conjuntura. Nós sabemos que os Estados Unidos, gente, ele é o país, quando se fala em sistema capitalista, nós estamos falando em liberalismo. Para quem não sabe o que é liberalismo ou neoliberalismo, é só buscar no arquivo do nosso canal. Eu venho trazendo já, acho que 2 ou 3 conteúdos falando sobre esse liberalismo econômico. Então, já que eu já falei, vocês podem procurar no arquivo do canal, a gente não vai aprofundar sobre isso. Eu vou usar o termo, né, falar dele, para explicar a conjuntura. Então, os Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo. Inclusive, sendo isso, inclusive como exemplo, foi os Estados Unidos que lutou contra o comunismo, contra o socialismo, né, soviético, de 1947 a 1991. Esse conteúdo também já é explorado nos nossos arquivos aí, vocês podem buscar. Bem, quando o capitalismo, houve a vitória do capitalismo sobre o socialismo, então o mundo se expandiu, né? Quebrou as fronteiras que barravam o avanço do sistema capitalista, que era o socialismo soviético. Então ficou hegemonicamente, né, predominantemente, o sistema capitalista. Tá. E a partir daí, os Estados Unidos se tornou a principal referência desse sistema. Só pincelando rapidamente como se comporta a economia norte-americana. A economia norte-americana, gente, o Estado ele interfere minimamente nas questões econômicas. Lógico que ele é um grande propulsor, um grande agente, também com incentivos, a questão adotando medidas protecionistas, etc, etc. Mas aí as empresas elas têm um poder muito grande em todos os setores, não é só no setor industrial, no setor agrícola, no setor industrial e no setor de serviços. As empresas, o Estado pouco interfere. Então, falando com relação ao nosso assunto de hoje, na questão da saúde, se você sempre temos como referência o Brasil, né, que nós somos brasileiros e tal, etc. Então, como é que acontece no Brasil? No Brasil, nós temos um sistema único de saúde, que é o maior sistema público de saúde do mundo, tá, gente? Não existe outro. Não é que não existe outro. É o maior. É o setor que mais, se nós formos falar de uma questão que funcionou no Brasil, quando foi implantado, e se expandiu, e com todas as críticas que merecem, né? Mas que funciona, é o SUS, Sistema Público de Saúde, que atende todos os brasileiros, de uma forma ou de outra, mas atende. Merece críticas? Merece. Mas é um sistema que existe e que funciona. Beleza? Então, só para termos comparativos para nós entendermos, nos Estados Unidos não existe o sistema único de saúde, como existe aqui no Brasil. Em outros países até que existem.
em alguns países da Europa e tal, etc. Mas nos Estados Unidos não existe. Então, se você é cidadão americano ou migrante, primeiro ponto que você tem que fazer é contratar um plano de saúde, uma seguradora de saúde para fazer um plano, porque se você deixar para a última hora, ou seja, você esperar adoecer ou esperar acontecer algo com a sua saúde para depois você buscar um atendimento, você vai quebrar. Você vai quebrar porque, segundo pesquisas, é o setor que mais quebra. 60% das falências das famílias norte-americanas está relacionado ao sistema público de saúde. Informação de ouro, tá, gente? Vou repetir: 60% das falências das famílias norte-americanas está relacionada ao sistema público não, ao sistema, às seguradoras de saúde. A questão de buscar a saúde. Então você não tem plano, e quando você resolve buscar, precisa, sofreu um acidente, sofreu um AVC, sofreu uma doença, você vai buscar, é muito caro. É muito caro. Então você tem que desfazer de casas, de automóveis, de propriedade para poder resolver o seu problema ligado à saúde. Nos Estados Unidos é assim. Então as pessoas, prevendo isso, o que elas fazem? Elas aderem a um programa. Não é um programa, elas aderem a uma seguradora. Elas contratam uma seguradora, que nós chamamos aqui de plano de saúde, e pagam mensalmente, de acordo com o número de acordo com o número de pessoas da família. Se for uma família de 4 pessoas, o valor é X. Se for 2 pessoas, o valor é X. E tem mais outra questão também: o que ela cobre, o que essa seguradora cobre. Então, novamente, eu como cidadão brasileiro me instalando nos Estados Unidos, como cidadão legal e tal, eu vou ter que aderir a um programa de saúde, um plano de saúde, contratar uma seguradora de saúde para poder fazer esse planejamento. Porque não adianta nada eu trabalhar 10, 15, 20 anos nos Estados Unidos, construir uma base, uma estrutura patrimonial, e quando você precisar de uma assistência de saúde, você tem que desfazer de tudo que você construiu, porque é muito caro. Muito caro. Beleza, voltando aqui à questão do fato em si, do Brian Thompson, né, que era CEO dessa grande seguradora, uma das maiores dos Estados Unidos, e Luigi Mangione, né, que foi o assassino de 26 anos, tudo relata que o que motivou ele foi essa situação, porque ele teve um problema nas costas, né, precisou fazer várias cirurgias para colocar pinos na coluna, e ele tinha plano, a família dele já é uma família, segundo consta, bem estruturada nos Estados Unidos, mas mesmo assim, com um plano de saúde, tem mais isso ainda, gente. Você faz o plano quando você precisa, e tem a cobertura do plano. Então, segundo o que nós temos informações, esse Luigi Mangione, o assassino, 26 anos, ele teve um problema na coluna e precisou dos serviços do plano, e o plano não cobria, ele foi se desgastando e tal. E depois do episódio em si, do assassinato, foram buscar informações da população norte-americana, e engraçado que esse fato em si não é um fato isolado que aconteceu com um rapaz, um assassino. É um fato que acontece com quase 90% dos planos. Ou seja, existe uma organização criminosa por trás disso. Existe uma estrutura para negar o seu atendimento, dependendo da complexidade. Olha só, vamos lá. Primeiro fator: quando você chega lá, você tem que aderir a uma seguradora de saúde. Segundo, ao aderir, pagar, não é garantia que essa seguradora vai cobrir todas as suas. Tem mais essa. Quanto mais cobertura, mais alto o plano. Tem mais essa. E quando você precisa, eles negam. Então você tem que pagar do seu bolso. Depois que você é atendido, é recuperado, começa a chegar taxas e taxas e taxas para você pagar. Você não sabe de onde veio. Então, resumindo, as seguradoras de saúde nos Estados Unidos, todo ano, elas batem recorde de arrecadação de faturamento. Inclusive, se você olhar essa seguradora do que o Brian Thompson era CEO, era um executivo, ele estava comemorando o recorde do faturamento. Como é que eles faturam em cima? Eles faturam em cima da miséria dos outros, tá, da desgraça dos outros, negando cobertura. E são treinados para isso. Eles foram acusados também no programa lá deles de criarem logaritmos para negar atendimento. Criar logaritmos, gente, dentro do sistema deles lá, e está sendo investigado isso. Então,
O rapaz que a priori era um assassino frio, ele estava sendo visto como herói, como herói. Agora nós temos que entender por que essa visão de heroísmo, sendo que há uma contradição, ou seja, há uma questão que está errado aí. Um assassino a sangue frio que atirou pelas costas, ele a princípio era um miliante, um marginal, ele depois que começou toda essa discussão que eu acabei de trazer aqui para vocês, ele foi considerado como herói. Inclusive a mídia americana não estava nem dando tanta ênfase a essa questão, para isso não virar um hábito por parte da população, porque não foi só ele que passou por a situação de negar a questão do plano de saúde, de acesso, mas toda a população americana que tem plano de saúde, que adere a um plano de saúde lá nos Estados Unidos, fala dessa situação. Além de pagar caríssimo, elas são extorquidas, nesse sentido que eu já falei para vocês. De pagar e não cobrir, e depois que ser atendido, caso venha a ser atendido, eles ficam mandando boletos, taxas e taxas e taxas e taxas. Então, essa é a estrutura do sistema de saúde norte-americano. Beleza? Então, como eu falei para vocês, do liberalismo. Então, o liberalismo o que é? É a liberdade do setor econômico, né? As empresas agirem livremente. Até que ponto isso é saudável? Quando se fala da questão da saúde, quando se fala da questão da saúde, quer dizer então que, pelo fato de eu ter dinheiro, eu tenho mais direito de viver do que aquele que não tem tanto recurso assim. Então, esse é um ponto para ser refletido. Então, no meu ponto de vista, quando fala na questão da saúde humana, é um direito universal. Inclusive está na Declaração do Homem, né? Da Declaração de Direitos Humanos, da Revolução Francesa, da Revolução Americana. Mas nos Estados Unidos, gente, infelizmente não é assim que a banda toca. Tá? De novo, vou trazer essa reflexão. Então, levando em consideração toda essa análise que eu falei, um cidadão, porque tem direito, porque tem dinheiro, ele tem mais direito à vida do que alguém que não tem dinheiro. É isso que funciona nos Estados Unidos. E é uma indagação que eu estou trazendo para vocês refletirem. Beleza? Então, gente, espero que eu tenha contribuído para a nossa reflexão de hoje, trazendo esse conteúdo novo, como eu já falei na nossa plataforma. Nós trazemos aqui temas ligados à história, geografia, política, economia, temas da atualidade, que no caso isso aqui é uma atualidade, que é um fato recente. E o que mais me impressiona, gente, voltando aqui à questão, é que logo depois do acontecido, do assassinato do CEO, teve a eleição norte-americana. E esse assunto foi pouco explorado pelos partidos políticos. Eu acho um erro grandíssimo, né? Um erro grande, né? Porque os partidos poderiam ter explorado, principalmente o Partido Democrata dos Estados Unidos deveria ter explorado mais isso na campanha. Né? O Obama tentou fazer o tal do Obamacare, né? Que era um plano, um sistema de saúde que atendesse a população de baixa renda e tal, mas existe uma corporação, existe um lobby muito grande das empresas, gente, que não deixa o Estado, vamos dizer assim, americano, agir no sentido de atender os mais carentes. Até existe uma política nesse sentido, mas é muito frágil, elas são rapidamente engolidas e é deficiente. Isso rapidamente é engolida pelo setor privado. E é deficiente também, que não há interesse do grande do Estado americano em proporcionar às pessoas velhas, de baixa renda, e as pessoas, as famílias pobres, um atendimento bacana. Porque não há, porque existe essa estrutura que eu já acabei de enumerar aqui. Beleza, gente? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E quem não se inscreveu, se inscreva. E até a próxima.